Vamos fazer uma leitura bíblica no livro do Gênesis, capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. À porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite. E sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse:
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos agora ler a apresentação da doutrina da Palavra de Deus acerca da providência, no domingo 10 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta e resposta 27. O que você entende por providência de Deus? A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com sua mão, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade, todas as coisas não vos sobrevêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Pergunta e resposta 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Podemos ser pacientes nas adversidades, agradecidos na prosperidade, e quanto ao futuro, podemos confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Voltando ao texto de Gênesis, agora os versículos 1 a 4, eu vou apontar mais especificamente como o ponto da pregação, mas eu vou mencionar também dentro do capítulo 1 algumas coisas. No versículo 1 a 4 do capítulo 2 de Gênesis, assim lemos na palavra do Senhor: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Vamos pedir o auxílio do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, nós precisamos da Tua ajuda, imensamente, Senhor, para que Tu use a Tua palavra para confortar o nosso coração, para que o temor dos homens não nos sobrevenha de tal maneira que, assustados, nós venhamos a negar a obra do nosso Deus Criador e Redentor por meio de Jesus Cristo. Faz isso nesse momento, Senhor, em que estamos congregados aqui, num momento especial da nossa vida. Nunca se viu nas gerações passadas dos nossos pais um momento como esse. Não sabemos como será nas próximas gerações dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Nós temos orado e lutado, Senhor, para criar para os nossos filhos um ambiente da aliança onde eles possam cultivar a fé que têm aprendido de nós. Nós vivemos tempos difíceis, mas, por favor, nos concede da Tua graça, para que sejamos conservados na verdade e para que possamos batalhar por essa fé que de uma vez por todas nos foi entregue. E nos ajuda para que possamos mais uma vez compreender como o mundo se alia contra Deus para atacar as suas verdades e para destruir o seu povo. Também quanto à doutrina da providência. Porém,
Também nessa doutrina nós podemos ser consolados em saber que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas e que nada nesse mundo vagueia sem o governo de Deus, nem mesmo um grande pó da poeira que se espalha podem fazer o seu trajeto sem o decreto do nosso Deus. Por isso nós te louvamos, agradecidos e pedindo o teu auxílio nesse momento. Abençoa o teu servo, dá paz ao seu coração para transmitir a mensagem ao teu povo, e abençoa o teu povo com essas palavras, não apenas aqui, mas em outros lugares onde a Igreja de Cristo Jesus está se reunindo nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor, no qual o Senhor descansou e nos deixou como exemplo, para que também pudéssemos descansar no dia indicado pelo Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, na pregação passada, no domingo 9 do Catecismo de Heidelberg, nós ouvimos que confessar que Deus é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, é motivo de profundo louvor, adoração e admiração do povo de Deus. Admiramos a Deus, cantamos, como nós já fizemos aqui no início desse culto, porque podemos ver em toda a criação a mão poderosa de Deus e a sua sabedoria em cada detalhe, nas coisas grandes e pequenas, e também no modo como Deus continua a sustentar, a preservar e a dirigir a sua criação. E adoramos a Deus sobretudo porque nós cremos e confessamos que o seu poder e sabedoria na criação não está funcionando contra nós, mas está em operação em favor da igreja, para que nós, por meio de todas as criaturas e criações de Deus, possamos servir melhor ao nosso Deus. Somente em Cristo Jesus podemos ter esse poder e sabedoria ao nosso favor e não contra nós, porque de nada adiantaria confessar que Deus é Criador e sustentador se todas essas coisas lhe estivessem contrários. Mas quando nós pensamos sobre criação e providência, nós tratamos como se fosse uma coisa só? Não sei se os irmãos já pararam para pensar na consequência disso. Porque nós vivemos uma época onde, até mesmo no ambiente reformado, o movimento de cristãos teístas evolucionistas estão dizendo exatamente isso. Criação e providência são a mesma coisa. Eles estão dizendo que não foi por meio de um ato completo que Deus criou todas as coisas, mas Deus cria todas as coisas por meio de processos contínuos que se repetem interminavelmente. Eles afirmam que Deus nunca parou de criar, e eles chamam isso de providência. Deus começou a criar e nunca parou de criar, continua criando todas as coisas. Então, o nosso propósito nessa pregação será mostrar que a criação é um ato diferente de providência, e assim darmos a Deus a glória devida por ser Ele o Criador de todas as coisas, e também dar a glória devida porque Ele continua a sustentar a sua criação e dirigir a sua criação conforme os seus propósitos santos. Vamos começar examinando um pouco as nossas confissões, particularmente Confissão Belga e Catecismo de Heidelberg, que nós já estamos usando no domingo 10, mas quem está com as três formas de unidade em mãos ou usando o aplicativo, vá para os artigos 12 e 13 da Confissão Belga. Eu não vou ler todo o capítulo, vocês podem fazer isso em casa para enriquecer ainda mais
o entendimento, porque no artigo 12, por exemplo, Deus também vai falar sobre a criação de anjos, e vai falar sobre a posição contra aqueles que rejeitam a existência de anjos. E no artigo 13, ele ainda vai falar sobre a posição exaltada que Deus coloca os anjos na criação, porque os anjos são tratados separadamente, porque eles não possuem corpos físicos como nós possuímos e como o restante da criação. Então vamos ler somente a primeira parte, o primeiro parágrafo, melhor dizendo, do artigo 12, a criação de todas as coisas, especialmente dos anjos. Cremos que o Pai, por sua palavra, isto é, por meio do seu Filho, criou do nada o céu, a terra e todas as coisas, quando bem lhe aprouve, e que a cada uma delas concedeu o ser, a forma e a aparência, bem como sua tarefa específica e função para servirem ao seu Criador. Cremos que ele também continua a sustentá-la e governá-las, segundo a sua providência eterna e pelo seu poder infinito, para que sirvam ao homem, a fim de que o homem possa servir ao seu Deus. Agora ao artigo 13, vamos ler somente a primeira parte desse primeiro parágrafo. Artigo 13, a providência de Deus. Cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao destino ou acaso, mas segundo a sua santa vontade, ele as rege e governa de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. Depois ele vai explicar que o fato de que é o mal no mundo, Deus não é autor do pecado. Eu não vou tratar isso especificamente nessa pregação, mas tem um ponto que inclusive toca nessa questão de como lidar com o problema do mal do mundo, quando se nega que criação e providência são coisas distintas. Se os irmãos notaram o que nós acabamos de ler, o que tanto o artigo 12 quanto o artigo 13 fizeram foi estabelecer a distinção entre criação e providência. Criação fala sobre o ato de Deus no passado, e providência sobre o ato contínuo de Deus sobre essa criação. Essa mesma distinção nós podemos ver no Catecismo de Heidelberg, no domingo 10, que nós estamos tratando aqui sobre providência. Porque leia mais uma vez: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com a sua mão, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as coisas, governando-as de tal modo que ervas e plantas, chuvas e secas, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas procedem da sua mão paternal. Então também o catecismo está dizendo que a providência de Deus é o sustento dos céus e da terra que ele havia criado. Muitas passagens, irmãos, mostram exatamente essa distinção entre aquilo que foi criado no passado e o trabalho de Deus na continuação dessa criação. Só para citar, nós já lemos em Êxodo capítulo 20, o texto que nós estamos a cada domingo meditando aqui pelas manhãs, no versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Ou seja, nós descansamos no dia do Senhor. No Antigo Testamento era o 7º dia, porque o Senhor já tinha acabado a sua obra de criação. Lemos sobre isso ainda no capítulo 31, versículo 17, lemos no Salmo 33, versículo 6, Salmo 102, 25, Marcos capítulo 10, versículo 6, Hebreus 1, versículos 2, 3 e 10, capítulo 11, versículo 3, 2 Pedro 3, 5, Romanos 4, 17, Esdras 9 e 6,
e em muitas outras passagens das Escrituras que mostram que Deus criou e que continua sustentando essa criação, não que ele continua criando. Esse texto de Esdras, capítulo 9, Neemias 9:6, por exemplo, nós lemos assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu o preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Preserva aquilo que criou, continua, uma clara distinção. Mas agora voltando então para o texto que nós separamos no começo, para olhar um pouquinho melhor e examinar esses versículos brevemente na sua própria estrutura. É possível que então esses versículos sejam uma segunda narrativa resumida da criação que Moisés fez uso aqui no registro da palavra de Deus sobre a origem dos céus e da terra. Então, o versículo 2, nós lemos: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Preste atenção a isso, foram acabados. E havendo Deus terminado, versículo 2, no dia sétimo a sua obra, que fizera, assim como no português o fizera é mais que perfeito, e indica um tempo anterior ao verbo principal, isso também no hebraico. O irmão Rafael está aprendendo sobre essas coisas. Então, uma ação de Deus anterior à ação presente. Ele está dizendo: e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que havia feito antes de descansar, porque é o presente agora descansar, então descansou nesse dia, ou seja, no dia sétimo, posterior aos 6 dias da criação, de toda a obra que havia feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador havia feito anteriormente. Então a própria estrutura da narrativa bíblica deixa muito claro que aquilo que aconteceu nos 6 primeiros dias da criação é uma coisa, e aquilo que imediatamente sucedeu à criação, não depois do 6º dia, não a partir do 7º, mas imediatamente, porque Deus, quando cria, a continuação disso depende dele. É ele quem preserva, é ele quem sustenta. Então, notem quantas vezes nesses versículos nós lemos sobre a criação como uma obra terminada, acabada, uma obra que foi completada em 6 dias. Nada mais foi criado a partir dos 6 dias da criação. E também nada do que foi criado subsiste fora de Deus. Então, na Idade Média e no período da Reforma, uma grande discussão não era o evolucionismo teísta, mas o deísmo, que de outra forma ensinava que Deus havia criado, sim, a discussão ali não era evolucionismo, era que Deus havia criado, mas agora a continuação da criação dependia de leis próprias, e não de uma ação direta, permanente de Deus sustentando e dirigindo a criação. Essa era a discussão lá atrás, com o deísmo. Hoje, deísmo não é uma coisa tão forte na academia, mas evolucionismo teísta está uma coisa muito forte na academia. Qualquer aluno de faculdade está ouvindo sobre isso nas academias, e qualquer pessoa lendo material, não somente aqueles de cunho mais acadêmico, mas até mesmo outras literaturas, vão perceber isso. E a gente tem livros em nossas mãos aqui em português, eu vou deixar para falar isso no final, que talvez alguém já está lendo e que tem essa linguagem lá, e talvez não tenha se apercebido ainda. Por isso devemos ter muito cuidado, e é um momento oportuno para falar sobre isso na pregação desse domingo 10. Então, os teístas evolucionistas,
especialmente aqueles que circulam no meio reformado, porque isso surge no ambiente cristão de modo geral, mas também no meio reformado, esses particularmente, estão usando as próprias confissões reformadas, estão usando os reformadores para tentar justificar a sua premissa de que criação e providência é a mesma coisa. Vocês vão entender melhor isso. Então eles usaram confissão belga, usaram as palavras de Calvino e de outros reformadores, alegando que esses documentos e reformadores afirmavam que criação e providência eram a mesma coisa, ou seja, que a providência significa a criação contínua de Deus. Então Deus nunca parou de criar. Se os irmãos já estão percebendo essa linguagem, se Deus nunca parou de criar, então o mundo não teve um começo. O mundo é uma completa evolução que nunca acaba. Mas isso não é verdade. Não é verdade o que eles afirmam. Nem que as confissões dizem isso, nem que Calvino disse isso, nem os outros reformadores. Os reformadores e as confissões reformadas ensinam o que a palavra de Deus ensina. O que é que a palavra de Deus ensina? Que todas as coisas foram feitas em 6 dias, e no sétimo dia Deus já havia acabado toda a sua obra. Isso se repete por toda a palavra de Deus. A criação teve um começo de existência a partir do nada, não um desenvolvimento a partir de alguma coisa que já existia, porque é assim que eles estão concluindo, esses teístas evolucionistas. Nós devemos manter a distinção. Criação fornece existência, providência fornece preservação e propósito. Um dos textos que às vezes os teístas evolucionistas usam para tentar argumentar em favor de que criação e providência é a mesma coisa, é fazendo uso do salmo que nós já citamos aqui, o Salmo 104. Voltem para ele agora, Salmo 104. Veja o que diz o versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O que eles estão dizendo? Está vendo? A criação não terminou. Deus continua criando. É Deus quem envia o seu Espírito e continua criando os seres que renovam a face da terra. Primeira coisa que o Salmo não está ensinando evolucionismo. Isso seria, até falando sobre o argumento lógico, seria um anacronismo, porque isso não existia naquela época, esse pensamento. Então a Bíblia não podia estar ensinando um pensamento que nem existia. Em segundo lugar, que o propósito de todo o Salmo é exaltar a Deus como Criador de todas as coisas. Esse é o propósito do Salmo. E em cada versículo desse Salmo, o Salmo está mostrando que Deus cria e que Deus cuida. Deus cria e dá propósito. Citando por trás, a gente pode ver Gênesis capítulo 1. Deus criou, Deus manda a chuva para regar, Deus dá a água para saciar a sede, Deus dá alimento para o sustento do homem. E também para a continuação das espécies, Deus envia o seu Espírito Santo, não para criar, mas para a perpetuação da espécie. Então esse criar vidas aqui não é a mesma coisa que criar vidas que nós lemos lá em Gênesis capítulo 1. Porque criar a vida em Gênesis capítulo 1 é fazer com que a vida surja do nada pela primeira vez, enquanto que aqui se trata de continuação das vidas já existentes. Por exemplo,
Quando voltamos agora para Gênesis capítulo 1, vamos fazer esse exercício de olhar, e isso é muito importante aqui no argumento, em defesa da verdade de Deus. Nos primeiros dias da criação, Deus está criando céu, luz, os luzeiros para causar os resultados de dia e de noite, separação, e também de nos fornecer diferentes climas geográficos. Particularmente a partir do terceiro dia, ele manda que, versículo 11, que produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Ou seja, Deus criou pela primeira vez, fez árvores brotarem da terra, mas Deus colocou nela o meio como essa árvore continuaria se reproduzindo. Então, a criação está em Gênesis 1, quando Deus faz, eu mencionei já isso aqui, que às vezes a gente tem uma ideia de que o Espírito de Deus pairando, parece aquela coisa silenciosa, né? E eu já mencionei aqui que é a ação criativa do Espírito Santo movendo a criação e fazendo surgir coisas. Imagine se vocês estivessem lá, vendo uma árvore que leva, sei lá, dezenas de anos para se tornar adulto, e você em questão de segundo visse essa árvore subindo da terra. Como você acha que isso seria? O poder de Deus fazendo essas árvores brotarem e surgirem um único dia. Isso só aconteceu uma vez. Isso é criação. O que acontece depois disso é a providência de Deus na criação, fazendo com que esta árvore gere mais árvores, mas é de uma natureza diferente. Essa árvore vai gerar mais árvores agora segundo a sua espécie, conforme a semente que há nela, e não da mesma maneira. Da mesma forma o homem, isso, as árvores e depois os animais, a mesma maneira, os animais devem se reproduzirem. Versículo 20, disse também Deus: povoem as águas de enxame de seres marinhos, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multiplicam as aves. Mas a primeira vez foi Deus fazendo uma multidão de pássaros brotar da terra, e animais surgindo no meio das águas. Isso nunca mais aconteceu. Mas Deus, isso é criação, mas Deus atua na providência, fazendo com que esses animais, eles continuem a se reproduzir e encher a superfície da terra. E da mesma forma, o homem que Deus criou, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. E no capítulo 2 a gente vai aprender sobre como Deus fez isso. Deus pegou um homem e formou do pó da terra, e Deus pegou a mulher e formou da costela do homem. Isso é criação. Isso não acontece de novo. Foi uma vez por todas. O que Deus faz agora é providência, é governar sobre a sua criação de tal maneira que o homem que ele criou à sua imagem continue a reproduzir novas criaturas, homens e mulheres, no mesmo processo.
Para a nossa conclusão, nós precisamos, para a devida honra a Deus, manter a distinção destas duas doutrinas. Devemos manter a confissão de que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele criou todas as coisas num ato poderoso e que isso aconteceu nos 6 primeiros dias da criação. Confessar a criação é confessar que Deus criou todas as coisas a partir do nada e não do que já existia. Ele cria o mundo do nada e o restante da criação se desenvolve a partir da criação, conforme o mandato do Senhor. Então, o ato da criação é aquele ato extraordinário, poderoso, onde Deus diretamente, de modo particular, está dando origem a cada um dos seres e criaturas. Por isso, não precisamos nos limitar, como se Deus estivesse agindo no mundo de acordo com as contingências. Então, à medida que o mundo vai se desenvolvendo, então Deus ali está preso ao desenvolvimento das criaturas e da criação e atuando ali sem parar. Nós não precisamos fazer isso, porque Deus criou todas as coisas do nada. Mas nenhuma das criaturas de Deus está fora do governo, do controle, da soberania de Deus. Nenhuma criação. Criação e providência são trabalhos distintos de Deus, mas não precisamos chegar ao ponto de separá-los. Isso nós não precisamos fazer. Nós devemos lembrar que imediatamente a criação, Deus teve de sustentar, porque nada do que Ele criou poderia se manter por si próprio, precisava. Então, imediatamente a criação, Deus está sustentando aquilo que Ele criou e está governando essa criação de acordo com seus propósitos. Então, Deus não está meramente guiando processos no mundo, como os teístas evolucionistas estão dizendo. Deus está ativo no sustento e no governo de todas as coisas, deixando claro que nada no mundo subsiste sem o governo ativo dele. Então podemos crer e confiar que nossa vida está nas mãos de um Deus que é todo poderoso, que é criador dos céus e da terra, e um Deus que preserva todas as coisas e também preserva a nossa vida, nos garantindo um bom destino, como Ele mesmo tem nos prometido em sua palavra. Quando nós estamos lendo aqui no domingo 10 do Catecismo de Heidelberg, sobre a utilidade de confessar aquilo que está na pergunta e resposta 27, que claramente diz que estejam as coisas boas ou ruins, é Deus agindo, não é acontecendo fora de Deus, fora do governo de Deus, como se Deus não soubesse, não quisesse ou não pudesse interferir naquilo. Pelo contrário, nós dizemos que céus e terra, todas as criaturas, ervas e plantas, chuvas e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, na verdade, todas as coisas não sobrevêm por acaso, mas procedem de sua mão paternal. Para o ímpio, é mão de juízo. Mas para os crentes, todas essas coisas procedem de uma mão paternal, amorosa, cuidadosa, que nos promete e garante que Ele ou vai converter essas coisas em bem para nós, ou Ele vai usar essas coisas para o nosso bem. Por causa disso, então, a palavra de Deus coloca na boca dos crentes que confessam essa verdade, que ele pode ter paciência nas adversidades, e ele pode se alegrar na prosperidade.
Quando Deus dá chuva, alegria. Quando Deus dá seca, paciência. Quando Deus dá riqueza, alegria. Quando Deus dá pobreza, paciência. Espere. Quando Deus concede saúde, alegria. Quando Deus concede doença, paciência. Espere para ver o que Deus vai fazer com isso. Nós podemos experimentar como o mundo atuando sobre a boa criação de Deus, o mundo corrupto, pecador, inimigo de Deus, como ele está usando a boa criação de Deus para provocar a Deus, fazendo da boa criação de Deus aquilo que é contrário ao propósito que Deus estabeleceu. E podemos ver isso de muitas maneiras. O que estão fazendo com o homem que foi criado à imagem de Deus, deturpando não somente a sua natureza, mas até mesmo a sua forma, a sua aparência, para que ele não tenha na sua aparência aquilo com que ele foi criado e com o propósito que ele recebeu. Homens tendo suas aparências deformadas pela aparência contrária de mulher, e mulheres tendo a sua aparência deformada com a aparência de homens. O governo dos ímpios nesse mundo está atacando a igreja de Deus, porque pode perceber, olhando para a igreja, que a igreja não é igual a eles. A igreja não é igual, a igreja é diferente. A igreja preserva uma imagem, e eles odeiam essa imagem. Eles não querem que essa imagem apareça. Querem impedir que pessoas possam olhar e ver a beleza de Deus manifestada na igreja. O ódio do mundo está sobre o povo de Deus, que foi criado por Deus, que é sustentado por Deus e que é preservado segundo os propósitos santos de Deus. O mundo não pode suportar isso, e nós não podemos imaginar coisa diferente senão o ódio do mundo sobre nós. Tenha por certo uma coisa: nem todo o ódio do mundo contra vocês é suficiente para desfazer o propósito que Deus estabeleceu para o seu povo. Podemos até sofrer os danos desse ódio, mas saiba que Deus usa o próprio ódio dos homens para aproximar você ainda mais dele. Por isso, como disse o profeta Isaías, não temam, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai Celestial é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não temam o ódio dos homens contra vocês, e não se desanime diante dos sofrimentos, porque nesses sofrimentos Deus promete que vai aperfeiçoar a fé de cada um de vocês. E esses sofrimentos que temos de passar nessa vida, por causa do ódio de Deus contra os homens, contra a igreja, não pode nem de longe ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. O mundo, até mesmo aquela parcela do mundo disfarçada de cristãos, querem tirar de Deus a glória de ser Ele o Criador, para transformar Deus em um assistente da criação. Eles querem tirar de Deus a glória de ser o sustentador de todas as coisas, para ser o supervisor das leis físicas que estão em cada elemento da criação. Preste atenção nesses perigos, isso é só um resumo. A bem da verdade,
eu nem tenho condição de falar muito mais do que isso, para ser honesto, porque é uma área ainda com muita discussão, mas pelo menos algumas eu posso identificar com segurança. Esses homens, muitos deles proeminentes em nosso meio hoje, querem fornecer uma nova interpretação para Gênesis capítulo 1. Não importa o que a igreja vem dizendo ao longo dos milênios, o que importa é o que eles estão dizendo com base na ciência, o que significa Gênesis capítulo 1. Eles são ousados. No Canadá, por exemplo, tem um grupo de cristãos teístas, inclusive de dentro das igrejas reformadas canadenses, nossas irmãs, que estão usando a confissão belga para defender que a criação não acabou e que a descoberta sobre a criação que a ciência está fazendo deve ser colocado ao lado da Escritura. Na verdade, o discurso vai muito além, porque na prática a gente vai ver que eles querem suplantar o que a Escritura diz, e que a igreja aceite como revelação aquilo que eles estão descobrindo com a ciência. Então eles querem contribuir para a atualização da palavra de Deus como a revelação, como se a revelação das ciências tivesse o mesmo peso de revelação da Escritura. Então não importa se a Bíblia diz uma coisa e a ciência está dizendo outra, o que vale é o que a ciência diz. Isso já aconteceu no passado, já mencionei isso em outro ponto. Não é uma questão fácil, por exemplo, você fazer uma afirmação hoje de que de fato o sol parou, como diz lá em Josué. E você tem que reinterpretar a Bíblia à luz daquilo que a ciência está dizendo. Já faz alguns séculos que triunfou a afirmação científica de que não, o Sol, a gente sabe que não parou. Desculpa. A Terra é quem parou, né? Em grande medida, prevaleceu o que a ciência disse. Mas ainda tem homens de Deus, inclusive físicos, astrônomos, matemáticos, que continuam afirmando aquilo que a Bíblia já disse. A Bíblia diz que o Sol parou. Embora a Bíblia não se propõe ser um manual científico, ela é verdadeira naquilo que afirmou. Outra questão. Querem explicar, preste atenção nisso, porque eles são espertos o bastante e sutis para não a fazer uma afirmação fortuita agora. Eles não fazem isso. As afirmações colocadas agora visam o próximo passo. Eles não querem, e você já pode ler isso em vários livros de autores cristãos, quando vão falar sobre, por exemplo, o nosso papel na sociedade, no desenvolvimento da criação de Deus. E vocês vão perceber que eles não estão defendendo apenas uma evolução biológica das espécies, mas isso é um pressuposto, é uma hermenêutica que eles vão aplicar a outras áreas da vida e até mesmo as doutrinas, mostrando que não é somente as espécies que evoluíram, mas tudo mais está evoluindo, e nós também. Relacionamentos. Então, esse pressuposto de uma evolução, de um desenvolvimento, está sendo aplicado em todas as áreas. Fique bem espertos com isso. E por fim, só mais um, sobre o mal que eu mencionei no começo. Eles querem negar que o mal entrou na boa criação de Deus, mas eles querem que seja reconhecido que o mal é algo presente nesses processos de evolução, como uma seleção necessária daquilo que é mais vigoroso, mais forte. Vocês já ouviram sobre isso? A seleção da espécie exige que continue aqueles que são mais fortes. Preste atenção nisso, porque eles estão dizendo então que o mal presente na criação é inerente,
Faz parte do desenvolvimento e da evolução que os melhores prevaleçam sobre os mais fracos. Então, no final das contas, o mal não é uma coisa má que entrou na boa criação de Deus para estragar, mas o mal é algo inerente, que está ali e faz parte desses processos evolutivos que Deus está usando para desenvolver a criação, para continuar com a criação de Deus, que nunca parou, segundo eles afirmam. Então pense, irmãos, isso é sério. Porque os teístas, evolucionistas, estão realmente tirando Deus do lugar que a palavra de Deus colocou como o Criador de todas as coisas. E que todas as coisas, como lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 4, elas foram completadas. Eles colocam como se Deus continuasse perambulando, despido da sua glória como Criador. Então eu vou mencionar só um nome agora, mas eu quero estimulá-los a pesquisar mais sobre autores que estão seguindo essa mesma direção. Provavelmente, muitos de vocês já ouviram falar em Timothy Keller. É um homem que tem escrito muitos livros em português, traduzidos muitos deles, e um bom autor. Ele, quando fala sobre cristologia, ele é muito bom, mas cuidado quando ele estiver tratando sobre Gênesis 1, e sobre as consequências de Gênesis 1 na vida dos cristãos, e como os cristãos devem usar os seus dons no desenvolvimento desse mundo. Talvez você não perceba logo, na primeira vista, as sutilezas, mas você não tardará a perceber que ele está tirando Deus da criação de Gênesis capítulo 1, versículo 6, transformando Gênesis 1 a 6 em grandes eras geológicas, nas quais a criação está em grande processo, está se unindo a outro que estão negando a historicidade de Adão e Eva. Se Adão e Eva não existiu, seja raciocínio. Como é que nós conhecemos a história da origem do pecado? Por meio da transgressão de Adão e Eva. Se Adão e Eva não existiu, pecado existe? Olha a consequência. Não é tarefa simples, não é coisa simples. Afirmar que Adão e Eva não existiram é transformar o pecado não em um ato histórico, mas transformar o pecado em um conceito abstrato. Pesquisem e descubram outros. E selecionem os livros que vocês vão usar. Procure conhecer quem são esses autores. Mas quanto a nós somos simples, não somos intelectuais como eles. Somos pessoas simples, homens e mulheres simples, mas homens e mulheres que queremos continuar confessando aquilo que a Igreja de Deus tem confessado ao longo de todos os séculos. Nós queremos confessar aquilo que o apóstolo Paulo declarou aos filósofos atenienses num grande desafio a eles, porque conheciam essas palavras e as usavam em suas filosofias. Capítulo 17, quando Paulo está em Atenas, eu quero concluir com isso. Versículo 27 e 28. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Deus está presente na criação. E Romanos 1 diz, ele pode ser percebido. Mas versículo 8, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Essas palavras que o apóstolo está usando aqui é equivalente a dizer o seguinte: vocês mesmos afirmaram que nele vivemos, ou seja, por meio dele nós viemos à existência. Nele nos movemos, quer dizer,
Somente por meio da providência dele é que nós estamos aqui agora fazendo o que nós estamos fazendo. E existimos, quer dizer, somente por meio de Deus seguiremos o curso que está determinado para nós. Paulo realmente está provocando aqui. Calvino, comentando esse texto, acho que já mencionei isso aqui, chegou a dizer que nenhum perverso levanta uma faca e encrava no coração do outro, se Deus não estiver governando aquela ação. Como nenhuma poeirinha está vagando pelo cosmos, sem que a providência de Deus esteja governando isso. Porque se você negar isso, faça um desenhozinho aumentando o tamanho da poeira, até chegar a uma pedra mais ou menos nisso, que é resvalado por o pneu de um carro que passa e acerta a cabeça de alguém e essa pessoa vem a morrer. Se você negar que Deus não governa isso, você vai ter que dizer que aquela pessoa morreu fora do governo de Deus. Vamos continuar glorificando a Deus, irmãos e irmãs, com a nossa fé simples, mas a mesma fé que tem sido confessada ao longo dos séculos. Vamos glorificar a Deus confessando que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Ele criou todas as coisas do nada, grande, pequena, visível, invisível, com corpo físico ou sem corpo físico. E que cada uma dessas criaturas continuam existindo segundo a providência de Deus, que fala sobre o seu poder sustentador e sobre o seu governo dirigindo a criação segundo o seu propósito. 2 propósitos tem toda a criação de Deus. Os justos serão conduzidos finalmente à glória celestial, mas os ímpios serão lançados no inferno eterno. Amém. Vamos adorar o Senhor.